Bom, deixa eu me apresentar primeiro, para quem não me conhece, meu nome é Jamal Al-Adal, eu sou engenheiro químico e eu tive um pouco de sorte, né, de ter feito mestrado e doutorado em áreas que me convergiram um pouco para a cerveja, apesar de não ter sido exatamente na cerveja. Foi na área de biotecnologia que acabou dando muita base para esse universo da cerveja, principalmente para a parte microbiológica, de fermentação e reação enzimática, que foram as coisas que eu trabalhei no doutorado e mestrado, apesar de não ter sido exatamente cerveja. Eu fui 4 anos professor numa das universidades estaduais do Paraná, a UniOeste, e há 2 anos eu sou professor da Universidade Federal do Paraná, mais uma vez, com muita sorte, no melhor curso possível para cerveja, que é Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia. É basicamente engenharia de fermentação o curso. Para ter ideia, eu cheguei lá e a primeira matéria que eu peguei foi produção de bebidas. Então, parece que as coisas convergem assim, né? Eu estou querendo criar agora produção de cerveja, porque eu não quero ficar falando de cachaça e vinagre que tem na produção de bebidas também. Eu já fui sócio de uma nano cervejaria, não dá nem para dizer micro cervejaria, que é a Two Beer, que está aqui atrás. Vocês conseguem? Não. A Two Beer, que está aqui atrás, dá para ver mais ou menos? Era uma cervejaria bem pequena, de capacidade de produção de 250 litros por batelada dupla, né? Então era cozinha de 125 litros. A gente tinha 3 fermentadorzinhos de 250 litros aqui. Era um lugar bem legal, assim, não tinha cunho comercial no começo, aí começou a ter, daí a gente fechou porque não deu certo. Eu acabei me mudando, meu sócio não queria tocar sozinho e acabou, mas foi um lugar muito legal para ter experiência, porque a gente, como não tinha cunho comercial, era quase uma confraria no começo, depois acabou virando um bar, mas no começo era uma confraria mesmo. A gente podia produzir o que quisesse lá, sem medo de recepção do mercado, sem nada, e tinha pessoas para tomar e para dar feedback. É igual mais ou menos o que acontece aqui com as cervejarias de vocês, né? Vocês têm uma produção não muito grande, vocês têm liberdade para criar coisas, se não der certo é 250 litros, bebe. 250 litros ainda dá para beber, né? E no final, o maior motivo para ser chamado para essas palestras é em função do canal Beer School. Eu tenho no YouTube, que eu nunca atualizo essa imagem aqui, essa imagem já tem um tempinho, mas é um canal dedicado à transmissão de conhecimento técnico um pouco mais aprofundado sobre cerveja. Hoje tem quase 20 mil pessoas inscritas, já tem mais de 1 milhão de vídeos, que eu acho uma coisa louca, porque eu só falo coisa bem chata lá dentro. Só coisa... Eu não sei como tem acesso, mas beleza, se tem, tá bom. No final, talvez o acesso é para vídeos igual esse, os quais eu me envergonho, que são os que têm mais acesso de todos. Sempre que eu dou palestras, né, esse ano está acontecendo bastante, eu costumo falar um pouco do que eu faço dentro da universidade, porque é bem legal, porque geralmente tem pessoas que têm interesse nisso, a gente troca ideias depois, e sempre acaba sendo uma coisa mútua para os dois lados, engrandece para mim, engrandece para outras pessoas. Então, como eu falei, eu entrei num curso muito voltado para a área de cerveja, Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia. E hoje eu tenho 2 linhas de pesquisa dentro da universidade com cerveja. Uma é da modelagem e simulação da fermentação. Basicamente, eu peguei aqui um exemplo relativamente simples, mas mesmo assim um pouco complexo. A gente tenta descrever matematicamente tudo o que acontece dentro da fermentação. Aqui é um exemplo bem simplesinho de uma modelagem de fermentação. A gente basicamente escreve uma equação para a célula, escreve uma equação para o substrato, no caso açúcar, uma equação para o produto, pode ser álcool, pode ser CO2, pode ser acetato de isoamila, pode ser o que for, e a gente resolve tudo isso simultaneamente para chegar, isso é a modelagem, tentar chegar numa forma de descrever matematicamente tudo que acontece lá dentro. Depois vem a segunda etapa, que é a simulação. Simulação é o que, basicamente, todo mundo aqui faz. Todo mundo projeta receita de cerveja. Todo mundo é cervejeiro aqui, né? Vocês usam Beersmith para projetar receita. Basicamente, o que o Beersmith faz, ele tem um modelo criado, então ele fez a modelagem, e vocês fazem a simulação dentro daquele modelo. Mas é um modelo relativamente simplificado, o Beersmith. Tanto que o modelo do Beersmith pode fazer no Excel com 6 equações bem simples.
A diferença da modelagem nesse ponto de vista é que o Beer Smith ele dá uma modelagem que a gente chama de modelagem em regime permanente. Ele dá o começo e o fim. A diferença para esse tipo de modelagem é que ele dá em regime transiente. Em cada segundo da fermentação, o que acontece? Então, se a gente fizer uma fermentação, começar com 0,5 grama por litro de açúcar, de levedura, 0 grama de álcool, 12 gramas de açúcar, o que vai acontecer no curso dessa fermentação? Isso é uma mega vantagem, porque a gente tem algumas possibilidades assim. E se em vez de eu fazer a fermentação assim, eu fazer uma dose adicional de açúcar em 20 horas? O que vai acontecer? Quais os produtos que vão criar lá? E aqui é uma modelagem levando em conta só quatro fatores, que é substrato, biomassa, produto e célula morta. Mas se eu quiser escrever uma equação para qualquer outro composto que tem lá dentro, eu posso. Se quero fazer uma VAIS, quero modelar a banana e o cravo lá, acetato de isoamila e o vinil guaiacol. É só escrever uma equação aí para o vinil guaiacol e uma para o acetato de isoamila. Você tem que ter um pouco de dado experimental para validar as suas equações, mas tendo isso, aí você pode simular o que vai acontecer, se vai produzir bastante, se vai produzir pouco, mudando as condições iniciais do modelo. Aqui só para ter ideia, mostrando, que é um modelo começando com 12 gramas de açúcar, aqui começando com 30 gramas de açúcar por litro. Aí você começa a ver que o açúcar ele começa a matar a célula, uma coisa que a gente já sabe intuitivamente que acontece. Quando tem muito açúcar, a gente tem uma perda celular maior, mas aqui a gente consegue ver precisamente o que acontece. Claro, depende de quão bom é o seu modelo, né? E a segunda linha de pesquisa que tem lá na universidade, que isso, se vocês assistem o canal, vocês até devem ter visto que eu já fiz lá, que é de isolamento e seleção de novos micro-organismos. Hoje tinha 7 alunas trabalhando com isso. Não sei, restou uma só, acho que eles não curtiram muito as ideias. Mas basicamente o que a gente faz é pegar qualquer fonte que pode ter levedura, tentar isolar é até relativamente fácil, e depois avaliar se essas leveduras elas têm potencial ou não para fazer cerveja. Ver se elas resistem a álcool, se elas fermentam em 4, 5, 7 dias nas condições da cervejaria, ver se elas são afim por maltose, ver se elas não vão fazer cheiro de ovo podre. Basicamente a gente faz esses testes, seriam os testes iniciais, depois vai para testes mais avançados, análise de DNA. Esse projeto está com 7 meses de duração, só está bem no comecinho ainda. Mas eu imagino que vai sair bastante resultados legais. Mais ou menos igual aquele trabalho que a Gabriela Montandon fez, vocês ficaram sabendo? Lá de Minas, que isolou a primeira levedura. É mais ou menos a mesma coisa. É bastante trabalho, é bem lento o processo. Tanto que ela fez uma tese de doutorado, levou 4 anos. Aqui a gente espera levar alguns anos para conseguir algumas coisas com aplicação comercial também. Bom, além disso, né, basicamente eu falei aqui que eu trabalho com levedura, né, que os 2 trabalhos eles são de levedura, mas quando eu dava aula na Unioeste eu trabalhava num laboratório de extração, foram 4 anos trabalhando num laboratório de extração. E basicamente lupulagem é extração. Você faz extração de componentes de amargor, você faz extração de componentes de aroma. Só que, assim, o que me levou a gostar tanto de lúpulo, bom, tirando o sabor, né, que eu acho que é o que leva todo mundo a gostar de lúpulo, mas o que me levou a interessar e estudar bastante lúpulo é um problema que uma cervejaria teve há não muito tempo, foi esse ano ainda, que eles me chamaram para uma consultoria, que eles estavam tendo uma receita lá, uma receita não, todas as cervejas dele basicamente, mas tinha uma mais problemática, que eles projetavam no Beer Smith a receita com 30 IBU, na verdade, chegava a análise laboratorial, estava com 65 IBU. E essa era a mais grave, mas todas as cervejas deles tinham uma discrepância muito grande do projetado para o que saía. E basicamente muita cervejaria tem isso e às vezes nem sabe, porque acaba não fazendo análise laboratorial para ver quanto está, acaba confiando bastante no software, e o software ele tem bastante limitação no cálculo. E uma das coisas que a gente vai falar aqui é que até esse conceito de BU é um conceito bastante limitado e não expressa nem um pouco o amargor. Expressa um pouco, mas não expressa de forma precisa o amargor, que acaba sendo uma característica até bastante subjetiva. Então, os objetivos hoje é explorar um pouco dos conceitos químicos do lúpulo, ver um pouco da ciência por trás do amargor, que vai ser o maior foco da palestra, falar um pouco sobre amargor, sobre qualidade de amargor, sobre tipo de amargor, sobre substâncias que influenciam no amargor,
E para aroma e um pouco de técnica, mas o maior foco no início da palestra vai ser essa parte de amargor, falar sobre a ciência por trás do amargor da cerveja. E depois, lá no final, falar sobre um pouco de técnica de lupulagem, em relação tanto ao amargor quanto à parte aromática. Não dá para falar tudo numa palestra de 1 hora, né? A gente sempre quer falar muita coisa, assim, mas a gente tem que acabar focando um pouco. Amargor, aroma, técnica de lupulagem. Bom, o lúpulo, todo mundo aqui conhece o lúpulo, todo mundo aqui já usou lúpulo, né? Mas o lúpulo, ele tem basicamente 2 coisas que são importantes dentro da cerveja que vão trazer algum benefício para nós. Compostos que estão na folha do lúpulo e compostos que estão na resina do lúpulo. Eu vou colocar uma foto aqui, eu acho que vai dar para ver muito bem. Vocês conseguem ver? Aqui é uma foto que eu tentei pegar com a maior resolução possível e mais perto possível do lúpulo, porque a gente tem muita dificuldade de ver um lúpulo ao vivo, assim, fresquinho, né? Eu já vi no pé, mas eu nunca vi um lúpulo tão bonito assim na vida. Já vi que nasceram em casa, mas é coisa bem menor e com não tantas glândulas lupulínicas. E se a gente compra seco, ele já não está nem um pouco parecido com isso, né? Mas basicamente o lúpulo ele é composto pelas folhas, onde tem um composto de interesse para a cerveja, que são os polifenóis, e é composto por essas bolinhas, a lupulina, feita pelas glândulas lupulínicas, são bolinhas mesmo, e dentro delas tem 2 coisas importantes. Os óleos essenciais, e são essenciais não porque eles são essenciais para a planta, mas são essenciais porque eles têm essência, eles têm aroma, e as resinas que podem ser divididas em 2 classes, que são as resinas moles, que compõem o alfa e o beta-ácido, e as resinas duras, que elas nem são tão faladas assim. Vocês já ouviram falar de resina mole, resina dura? Então são componentes basicamente do lúpulo e todos têm alguma contribuição, principalmente no amargor da cerveja. E para a gente conseguir trazer essa palestra para um nível um pouco mais prático, eu peguei o lúpulo que eu tinha em casa ali na frente, tirei uma foto, só para a gente olhar que características que a gente tem dentro do lúpulo, quando a gente compra um lúpulo, que característica que ele dá, o que a gente pode aproveitar disso e o que poderia ter de informação a mais que a gente poderia aproveitar bastante. Bom, esse é um dos meus lúpulos preferidos, o Galaxy. Eu aposto que muita gente aqui gosta bastante também do Galaxy. E as informações que tem quando você compra, no pacotinho dele, a primeira informação, a maior de todas, é que ele tem 14%, quase 15% de alfa-ácido, 5 a 6% de beta-ácido. Aí vem informações que não são tão usuais, que às vezes as pessoas não dão tanta importância, mas são importantes que têm relevância. A primeira informação relevante é a coamulona, que tem entre 32% a 38% dos alfa-ácidos. Depois vem as informações de óleos essenciais. Ele tem entre 2,4 a 2,7 ml de óleo por cada 100 gramas de lúpulo. Então, se você pegar 2 pacotinhos de citra, você vai ter entre 2,4 a 2,7 ml de óleo de essência, que dá aroma. É uma quantidade bem grande, geralmente não passa muito de 3%, para os mais aromáticos de todos. E desses óleos, ele dá a discriminação de 4 óleos específicos: o mirceno, o muleno, o cariofileno e o farneseno. Se você somar isso daqui, e deu uma desconfigurada aí, mas se você somar essa porcentagem de óleos aí, nem dá 100%. Pelo menos se eu não tivesse bêbado quando eu fiz isso aí, não dava 100%. Isso quer dizer que tem muitos outros compostos de bastante relevância que nem são colocados aqui dentro. Então tem mais óleos essenciais no lúpulo, que tem impacto, que eles nem estão no descritivo do lúpulo. E o descritivo do lúpulo ele dá poucas informações para a gente, perto do que a gente poderia ter. A gente vai ver algumas coisas hoje. Se for fazer um raio-x do lúpulo, sobre o que tem dentro do lúpulo, o lúpulo ele vai ter um pouco de água, ele vai ter as resinas, as moles e as duras, vai ter os óleos essenciais, os polifenóis, e geralmente a gente está aqui, a gente se importa basicamente com essas 2 características do lúpulo: a quantidade de resinas, moles e duras, alfa e beta-ácido, e a quantidade de óleo que tem no lúpulo. A quantidade de óleo que tem no lúpulo é uma informação muito importante, principalmente para essa nova onda da escola, baseada na escola americana, que eu acho que deve ser o que muitos de vocês gostam aqui, que é as cervejas bastante aromáticas, bastante cítricas, bastante dry hop, bastante adições tardias. Tem alguém aqui que não gosta muito da escola americana? Isso é meio raro. Olha, só.
Você não gosta não, Tiago? Quando a gente fala de lúpulo, a gente associa muito a amargor e a aroma, mas ele dá basicamente 3 características para a cerveja. Uma é a sensação que a gente tem na boca de sabor, a característica de aroma, e a gente tem a sensação física na boca, no tato. É muito complicado falar isso, porque em português não tem uma palavra muito boa, né? Em inglês a gente tem flavor, que é o que a gente chama de sabor aqui, mas sabor mesmo, se a gente for olhar pela definição da palavra, seria só amargo, doce, azedo, umami, seriam 5 sabores básicos, né? Até o umami é bem controverso, só os japoneses sentem, eu sou um dos que não sente. Então, dentro dessas características de sabor, basicamente a gente teria amargor, no aroma, os óleos essenciais, e uma coisa que não é quase nada falado do lúpulo é a sensação na boca, os polifenóis que causam sensação de corpo, sensação de adstringência, sensações a mais que quase não são faladas do lúpulo. Agora chegou o projetor, vamos projetar? Como eu falei, o principal foco dessa palestra vai ser o amargor. E quando a gente fala de amargor, às vezes a gente pode não levar em conta tudo que tem em relação ao amargor. Ó, tererê ali, tererê. Tem amargor bom, né? A primeira coisa que a gente, talvez a única coisa que a gente se importa quando a gente fala de amargor, na maioria dos casos, é a intensidade de amargor. Se a cerveja está muito amarga, se ela está pouco amarga. Mas além da intensidade de amargor, a gente tem um parâmetro muito importante que é a qualidade de amargor. E o ruim disso é que é um parâmetro bastante subjetivo. O que é uma qualidade de amargor? Não tem como você mensurar qualitativamente, quantitativamente, na verdade, a qualidade de amargor. O que é um amargor bom? O que é um amargor ruim? A gente vai ver que, posteriormente, tem estudos que mostram coisas totalmente opostas, falando o que é bom e o que é ruim. E diferentes compostos de amargor e complexidade de amargor. O amargor da cerveja, apesar da gente considerar que vem do lúpulo, ele não vem só do lúpulo. A gente tem amargor que pode provir de grão escuro, por exemplo, o café. Café a gente não adiciona lúpulo nele, ele é amargo. Se a gente pegar um malte escuro, ele vai dar amargor para a cerveja que não vai ser contabilizado. A água dá amargor. A água com muita concentração de sulfato vai dar amargor, que não vai ser contabilizado também. E dentro desses amargores, tem amargor que vai ser agradável ao palato, tem amargor que não vai ser agradável ao palato. Então tem muita complexidade dentro do amargor. E um dos melhores artigos que fala sobre essa parte do amargor da cerveja, de 2010, ele falava que na cerveja fresca tem 48 compostos que dão amargor, e na cerveja envelhecida, em função da oxidação, 57 compostos. Isso hoje, 7 anos depois, de 2010, isso aí já vai para uns 80 compostos que são sabidos que dão amargor ou qualidade de amargor para a cerveja. E como eu quero dizer que isso é uma coisa extremamente subjetiva, extremamente complexa e extremamente difícil de quantificar, eu peguei um dos artigos, um artigo bem recente, de 2016, que ele fala umas coisas assim, que são bem mind-blowing, assim, mostrando que tudo que a gente sabe sobre amargor talvez nem vale nada e existem muita coisa a ser descoberta. E isso é uma das coisas mais interessantes sobre o amargor da cerveja. Não é uma coisa essas novas descobertas, esses novos estudos de amargor, essa nova tecnologia, não é coisa de 10 anos atrás, não é coisa de 30 anos atrás, não é coisa de 5 anos atrás, é coisa que está acontecendo agora. São descobertas que vieram do ano passado, do ano retrasado, são descobertas que estão acontecendo exatamente agora. Por exemplo, o dry hopping. Dry hopping dá ou não dá amargor? A gente vai falar sobre isso também. Esse artigo aqui, ele é extremamente interessante porque ele fez um teste mais ou menos assim. Ele pegou uma cerveja com pouco amargor, uma cerveja base com pouco amargor. E ele pegou essa cerveja e dividiu ela em 2 lotes. Num lote ele não fez nada com ela, e no outro ele extraiu só o aroma do lúpulo, não nada de amargor, só o aroma do lúpulo, e colocou na mesma cerveja. Então a gente tinha uma cerveja normal, com pouco amargor, e uma cerveja normal com pouco amargor, mas só com aroma de lúpulo, só aroma. Aí ele deu para um painel de juízes treinados para fazer teste cego. Eles receberam um monte de amostras, eles tinham que falar qual que era mais amarga, qual que era mais aromática, qual que era isso, qual que era aquilo. Eles não sabiam, e não era só 2 garrafas, eles receberam um monte de garrafa, só que era a mesma cerveja, né? Eles não sabiam o que eles estavam avaliando. Eles tinham que falar qual que era mais amarga, as características da cerveja. E olha que interessante,
A primeira conclusão desse artigo é que a cerveja que tinha mais aroma, ela foi identificada como mais amarga. O aroma do lúpulo dava amargor para a cerveja, não amargor, o aroma dava amargor. E mais que isso, além de dar amargor, ele dava qualidade de amargor. Eles descreviam a cerveja como uma cerveja mais suave, com menos harsh, com menos persistência de amargor. Até aí, beleza, já é um estudo bem interessante. A segunda coisa que eles fizeram, tamparam o nariz dos juízes. Pegaram todos esses juízes que fizeram a prova e repetiram o mesmo teste, só que com um nose clip. Tamparam o nariz deles. Sabe o que aconteceu? A cerveja ela teve menos amargor e teve mais harsh. Então, o amargor ele é uma sensação, uma combinação de um monte de características que nosso cérebro interpreta como alguma coisa. Então, a mesma cerveja... agora está testando com o nariz fechado. Então, quando eles colocavam o óleo essencial, o aroma do lúpulo na cerveja, mas a pessoa não conseguia sentir o aroma do lúpulo, a pessoa não sentia mais amargor, ela não sentia o incremento no amargor. Olha que coisa louca. E sentia a cerveja pior, com mais harsh, com mais persistência de amargor. Aí os caras fizeram outra coisa, eles fizeram o mesmo teste, só que em vez de uma cerveja com baixo amargor, eles fizeram isso para uma cerveja com alto amargor. Os mesmos dois testes, cerveja sem óleo essencial, cerveja com óleo essencial. O mesmo resultado se repetiu com o nariz aberto. A cerveja que tinha mais óleo essencial, que tinha mais aroma de lúpulo, talvez uma cerveja com dry hopping poderia representar isso muito bem, ela tinha mais sensação de amargor, de um amargor mais suave. Mas, nesse caso, uma cerveja com alto amargor, quando tamparam o nariz dos juízes, aconteceu ao contrário, continuou o amargor alto. Então, o que isso leva a gente a perceber? Que o amargor é muito complexo até para se falar de amargor. Olha o tanto de coisa envolvendo o amargor que a gente não tem como contabilizar. É muita coisa envolvendo essa ciência e acaba virando um pouco de arte trabalhar com cerveja, né, nesse sentido. Então tá aqui, eu deixei destacado, depois se vocês quiserem ler, aí quando vocês estiverem com a apresentação, é um resuminho da apresentação. Ou se quiser procurar pelo artigo também, ler o artigo inteiro, é um artigo bastante interessante, é de 2016. Esse mesmo grupo tem um artigo de um ou 2 meses atrás, que ele já tem outras descobertas bastante interessantes na parte de amargor. Então essa é que é a coisa mais interessante, a ciência sendo feita agora, a gente fazendo parte desse novo avanço do amargor, que até pouco tempo era uma coisa bem simples. Você calculava o tanto de alface que tinha na cerveja, era o amargor, mas isso não é exatamente mais só isso. Bom, então, mas inevitavelmente tem alguns compostos que vão ter mais impacto no amargor. É o que a gente usa na cerveja, é o que a gente calcula, é o que a gente pode calcular. Então, vamos falar um pouco desses compostos que têm influência dentro da cerveja. Agora a palestra vai para uma parte mais científica, talvez um pouco mais chata, mas faz parte do aprendizado sobre isso. O primeiro composto de amargor importante são os alfa-ácidos. Os alfa-ácidos são essa moléculazinha bem simpática aqui, e elas são chamadas também, podem ser chamadas também de humulonas, que é um dos alfa-ácidos. E o outro composto que pode dar amargor, e é muito comum estar dentro do que a gente vê, que a gente tem informação, são os beta-ácidos. E a gente sempre fala no plural, né? Os alfa-ácidos, os beta-ácidos, porque tem basicamente 5 tipos, mas na verdade tem até mais, mas são 5 tipos em maior quantidade. Desses 5 tipos, basicamente esses 3 aqui estão mais de 95% da cerveja, que é o alfa-ácido, a comulona, a humulona, que dá um nome, se pode chamar o alfa-ácido de humulona também, seria o nome genérico, e a adihumulona. Aí tem a pré-humulona, a post-humulona, mas esses 3, eles basicamente dão toda a característica da cerveja. E dentro desses 3, a única coisa que muda é esse Rzinho dentro da cerveja, essa cadeia aqui. Se essa cadeia ela vier para baixo, tiver um carbono aqui, ela vira comulona, que está em verde ali. Se por acaso ela vier para baixo, tem um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui e uma ramificação para cima, ela vira a humulona. Caso contrário, ela vira a adihumulona. Só essa é a diferença entre os tipos de alfa e beta-ácidos. Uma coisa bastante interessante sobre os alfas e os beta-ácidos é que, primeiro, eles não são quase amargos, eles têm pouquíssimo amargor. A gente tem sensibilidade muito baixa ao amargor que essas substâncias dão. E segundo, eles basicamente não são solúveis em água. A gente não consegue dissolver o alfa-ácido em água, não consegue dissolver o beta-ácido em água. Então, eles não transmitem muito amargor para a cerveja. Tem um impactozinho de amargor, mas é um impactozinho bem leve para a cerveja.
E esses dois compostos aí, juntos, compõem o que a gente chama de resinas moles. As resinas moles são a parte do lúpulo que é solúvel em hexano. E ainda existe um outro componente que faz parte das resinas duras, que são as chalconas. Elas também têm composto de amargor, a gente nem vai falar nessa palestra dos compostos de amargor da chalcona, mas só para saber que existe, faz parte da resina dura. A resina dura é a resina que não é solúvel em hexano, ela é solúvel em éter, é solúvel em metanol, mas não é solúvel em hexano. As chalconas é uma coisa bem interessante, porque ela está sendo muito alvo de estudo recente mesmo, na parte da medicina. Até se você procurar artigos científicos de lúpulo, você vai achar mais artigo de medicina do que de cerveja, porque a chalcona, ela é um anticarcinogênico muito forte. Então, ela tem, para alguns tipos de câncer específico, então se você for procurar lúpulo em sites específicos de artigos científicos, você vai achar muito artigo de lúpulo sobre chalcona e artigos de medicina. Então, vamos tomar cerveja até não querer mais para não ter alguns tipos de câncer, os quais eu nem sei quais são. Tem até um artigo que brinca que é mais provável que você pegue... Mas tem até um artigo que brinca que é mais provável que você pegue cirrose do que você se trate de câncer. Mas, claro, isso aqui para cervejas com altas dosagens de lúpulo hoje em dia, pode ser até que tenha relevância científica mesmo para quem consome cerveja. Ele tem pouco impacto no IBU da cerveja e ele pode incrementar aí, dependendo da adição, de 1 a 2 IBUs no máximo da cerveja, mas não ele em específico, compostos de oxidação dele, o xantomulol. Como eu disse, o alfa-ácido ele não é solúvel e quase não dá amargor. O que dá amargor é um composto de isomerização do alfa-ácido. Isomerização é uma reação quando você rearranja a molécula. Você não muda nada, você não coloca nem tira nada da molécula, você só rearranja. É igual se você tiver, sei lá, um carrinho construído em Lego, aí você faz um carrinho mais legal só mudando de lugar as peças. Isso basicamente é isomerização. E o alfa-ácido ele sofre isomerização virando um outro composto que ele sim é solúvel em água e tem amargor, e um amargor bastante elevado e um amargor bastante agradável. Então, se pegar a humulona, lembrando que a humulona é aquela que faz um para cima e para baixo e tem uma ramificação ali para cima, o que acontece quando a gente coloca amargor é que calor é que essa molécula se rearranja e vira aquela outra molécula ali, que é um isômero. É a mesma molécula do ponto de vista... a fórmula molecular é a mesma, mas a estrutura molecular é diferente. E isso é solúvel em água e dá amargor, dá intensidade de amargor. E essa reação, ela depende de muitos fatores, e a gente leva em conta um ou outro fator só para calcular. Quando a gente calcula essa taxa de isomerização em casa, a gente vai lá, o Beer-Smith ele calcula para nós, ou a gente usa uma tabelinha para... Vocês já viram aquela tabelinha, aquele gráficozinho de aproveitamento de lúpulo, que a gente aproveita mais ou menos 30% do alfa-ácido? Porque essa isomerização ela tem muitas taxas, muitos fatores que podem levar a perder esse alfa-ácido no meio do caminho, e no final a gente consegue aproveitar aí uns 30% dele mais ou menos. Depende da temperatura, embora isso não é levado em conta na formulação do Beer-Smith, por exemplo. Depende da gravidade do mosto. Quanto mais açúcar tiver no mosto, mais difícil é dissolver e mais perde. Então, quanto mais açúcar tiver, menos amargor vai dar a mesma quantidade de alfa-ácido. Depende do tempo, porque essa não é uma reação rápida. A 100 graus ela leva um certo tempo para ser feita. E tem uma série de outros fatores que nem são considerados. Água, pH, quantidade de cálcio. E eu peguei um outro artigo aqui bem interessante que expressa muito bem o que acontece ali dentro. Esse artigo não é um artigo tão novo, se eu não me engano ele é de 2005, está ali embaixo a referência dele, e ele mostra que a taxa de conversão do alfa-ácido com o tempo, a concentração de alfa-ácido com o tempo em diversas temperaturas. Mas claro, aqui em condições laboratoriais ele tem um aproveitamento muito maior do que em casa a gente tem 30%, aqui ele chegou nos 50% quase, em casa a gente nunca vai ter isso, mas beleza, isso serve de referência. Olha a velocidade, a diferença de velocidade de conversão do lúpulo, que para dar amargor, com a temperatura. Isso aqui feito a 130 graus, em mais ou menos 15 minutos ele já atingiu o IBU máximo, e depois, em função da temperatura, a temperatura começa a degradar o próprio composto de amargor e cai.
ou na temperatura que a gente faz em casa, mas aqui é em condição laboratorial, não dá para levar em conta. Em casa a gente até faz um pouquinho mais rápido, a 100 graus mais ou menos, que é a temperatura que dá em casa. Mais ou menos 120 minutos seria a máxima conversão possível do amargor, depois começa a degradar um pouquinho os alfa-ácidos e virar outros compostos de degradação ali que podem não dar amargor ou podem dar amargor. Essa é uma das primeiras coisas a se atentar que pode dar muita diferença no cálculo de amargor de uma cerveja. Eu vou pegar aqui esses dois casos de exemplo, a 110 graus e a 100 graus, e eu quero colocar uma linha aí, só para a gente fazer uma comparação. Parece muito pouco, mas na média, a 100 graus, existe um fator de aproveitamento do lúpulo um pouco maior. 10, 20, 30% pode ser até. A 110 graus não vai dar 30%, pode dar uns 10, 15% de maior aproveitamento de lúpulo. E outro fator que eu quero ressaltar aqui para vocês, olha a curva a 90 graus. Existe isomerização a 90 graus também. O lúpulo ele converte a 90 graus também. E muita gente leva em consideração que o lúpulo ele só vai dar amargor enquanto está fervendo. E essa é a maior mentira da vida, mas a maior mentira da vida mesmo. E isso leva a duas coisas muito importantes foram as coisas que mais deram impacto naquela cervejaria que eu falei do começo, que tinha IBU calculado de 30, mas analisado de 65. Todo mundo aqui usa o Beersmith? Eu vou pegar uma tela do Beersmith aqui que dá para... O próprio Beersmith leva isso em consideração. Vocês já viram isso aqui quando vocês vão configurar um equipamento e fala para batch muito grande, para equipamentos muito grandes, fator de aproveitamento de lúpulo? Quanto maior o tamanho da tina de fervura, uma tina comercial pode ter 1 metro, 2 metros, 2,5 metros de altura. Isso vai dar uma pressão hidrostática lá embaixo de para cada 1 metro, 0,1 bar a mais. Então, se a gente tiver uma tina de 2,5 metros, é possível? Já viram desse tamanho? Tem, né? A da Baker foi a maior que eu já vi, maior que essa sala. Então, no fundo, a pressão é maior. E na pressão maior, a temperatura é maior. A água ferve em temperatura maior. A água pode chegar a ferver a 100, a 110, 115 graus no fundo da tina. E isso dá um fator de aproveitamento de lúpulo muito maior. Ele aproveita mais o lúpulo. Isso tem que ser levado em consideração no cálculo de um batch grande. Aqui o Beersmith ele sugere usar esse fator em batch a partir de 76 litros. Eu aposto que muita gente aqui faz até mais de 76 litros. Não faz? Quem faz mais de 76? Vocês tomam muito cerveja, né? E o segundo e mais importante de todos é esse aqui, para caseiro. Esse é um impacto absurdo, para cervejaria e para caseiro. Porque a 90 graus, se a gente olhar, tem conversão de lúpulo, a 80 graus tem conversão. Eu não sei como vocês fazem as adições de Whirlpool de vocês. Vocês fazem adição de Whirlpool? Eu não sei como que vocês fazem a parte do resfriamento da cerveja, mas isso tem um impacto muito grande. Industrialmente, principalmente, porque como que eu faço em casa hoje em dia? Isso tem um impacto muito pequeno para mim em casa. Eu pego, jogo minha adição de Whirlpool, dou uma giradinha ali, já está dentro o chiller, eu ligo o chiller, já vai caindo a temperatura, olha, em 2, 3 minutos já está abaixo de 85 graus, que quase não tem mais conversão. Mas como que é feito numa indústria, ou quem usa chiller de contrafluxo, ou chiller de placa? Você vai pegar, vai girar ali, numa indústria eles vão ligar a bomba do Whirlpool, tem indústria que liga por 10 minutos, tem indústria que liga por 5, tem indústria que liga por 20, não sei, cada indústria tem sua técnica própria, e depois vai deixar parado ali mais 20 minutos mais ou menos, então esse período pode levar 40 minutos. 20 minutos com a bomba ligada, 20 minutos decantando. E geralmente, se é batch grande, 500 litros para cima, as paredes são isoladas. Então, nesses 40 minutos, isso aqui vai estar 90 graus. O que vai acontecer com 40 minutos a 90 graus? Olha aqui, 40 minutos. Olha a taxa de conversão que tem, metade da taxa de conversão mais ou menos. Então, você vai lá, acha que aquilo não vai dar amargor para cerveja, mas na verdade aquilo lá ficou 40 minutos convertendo. Isso foi um dos fatores que mais deu impacto naquela cervejaria. Corrigindo isso, e é muito difícil conseguir corrigir isso sem ter uma análise de lúpulo mesmo, se tiver uma análise de IBU da tua cerveja, você consegue ajustar esses parâmetros no Beersmith, senão é meio difícil. Aí você consegue ter uma precisão bem boa em determinar o IBU final da tua cerveja, mas isso não quer dizer que você consegue determinar bem o amargor também, porque o amargor depende de muitas outras coisas. Bom, a segunda coisa bastante relevante, quando a gente fala de amargor, a primeira parte são esses produtos de isomerização,
que são basicamente o que dão amargor de verdade para a cerveja, a maior parte do amargor. Mas existem outros compostos, e isso veio num artigo do ano passado, e foi um baque, não sei porquê, porque já tinha até artigos anteriores que falavam um pouco disso, é que os compostos de oxidação, eles podem dar amargor, eles vão surgir sem a fervura, e eles podem influenciar, por exemplo, no dry hopping. Esse é o artigo Dry Hopping and Effects on the International Bitters Unit, que eles testaram o impacto da adição do amargor no IBU. Só que esse não é o artigo principal, tem uma tese de mestrado de um ano antes desse artigo, de 2015, que ele avaliava que alguns outros compostos davam amargor e quanto de amargor esses compostos davam. Basicamente, o que são os compostos de oxidação? O alfa-ácido, ele pode, pela fervura, se isomerizar e virar o isoalfa-ácido. Agora, se tiver oxigênio disponível, e não precisa nem ter oxigênio disponível, pode ter moléculas que induzem a oxidação no próprio lúpulo, e o lúpulo vai envelhecendo, ele pode virar um outro composto, que é esse daqui, que é muito parecido com o isoalfa-ácido, só tem aquele oxigênio a mais, que entrou ali em cima. Essa reação ela é espontânea, ela vai acontecer sozinha, e é muito difícil impedir ela de acontecer. E esse composto, a umulinona, ele tem amargor também. Ele dá amargor para a cerveja também. E não é irrelevante, é bastante relevante. Isso aí vai depender de coisas que a gente nem tem muito bem como controlar, que é quanto que oxidou o seu lúpulo, quanto tempo que ele ficou numa temperatura alta, qual que era a quantidade inicial de produto de oxidação que tem dentro dele, e não vem informado no lúpulo ainda, porque ninguém dava bola para esse tipo de composto. Então, eu vou tentar resumir o experimento que eles fizeram. Eles pegaram uma cerveja e dentro da garrafa mesmo eles fizeram um dry hopping de Cascade. Pegaram um Cascade, colocaram um pelletzinho lá, não lembro quantos gramas que era dentro da cerveja. Eu acho que era uma libra por galão. Talvez eu estou errado, não lembro agora. Uma libra por galão é muito, né? Bom, depois vocês dão uma olhada no artigo lá. E eles usaram técnicas bem avançadas, que seria a cromatografia líquida de alta eficiência, o HPLC, para ver todos os compostos, não só aquele IBU, aquele número meio fechado que é o IBU, mas ver todos os compostos que tinham lá dentro, antes e depois que eles fizeram o dry hop. E eles tiraram conclusões bem interessantes. A primeira conclusão é que tinha mais ou menos 0,35% de umulinona no lúpulo. Lembra que o alfa-ácido ele vai ter ali 10 a 20%, 5 a 20% do lúpulo de alfa-ácido. Se pegar um lúpulo com muito alfa-ácido, ele pode chegar a ter 20%. Um lúpulo de pouquíssimo alfa-ácido, ele pode ter 2, 4% de alfa-ácido. A umulinona no Cascade era 0,35%. Só que desses, 10% de alfa-ácido que tem no Cascade, quando a gente... quantos de alfa-ácido tem no Cascade? Uns 6, 7. Cascade tem pouquinho, 6, 7. Desses 6, 7, o que vai ser aproveitado na cerveja final é uns 30% no máximo, porque perde, por causa da isomerização, dessas coisas. Então, 30% de 6 vai dar 3% mais ou menos, contra mais ou menos 0,35% de umulinona que tinha. O que ele fez? Quando ele colocou lá dentro, o batch que tinha 32 isoalfa-ácidos, ou seja, 32 IBUs, porque IBU é basicamente quanto ppm de isoalfa-ácido tem, ele recebeu mais 13 alfa-ácidos do Cascade, não isomerizado, mas entrou dentro da cerveja mais 13 ppm de alfa-ácido, e entrou 13 ppm de umulinona. Nisso, o resultado de amargor final da cerveja não era mais 32 IBU, a cerveja passou a ter 40 IBU. Isso com base no quê? Com base na quantidade de amargor que a umulinona tem. A umulinona ela tem mais ou menos 0,66 ou 66% do amargor do isoalfa-ácido. Então, para cada ppm de umulinona ali dentro, vai ter mais ou menos 0,66 equivalente a alfa-ácido. Então, se fizer 0,66 vezes 13 e somar nos 32, dá os 40,5. Beleza, super interessante o estudo, mas o estudo também fala ao contrário, que reduz amargor. Porque quando você jogou material vegetal ali dentro, ele absorveu, a palavra certa seria absorveu, na verdade, o alfa-ácido que já tinha na cerveja e levou ele embora. Na verdade, a cerveja começou com 51, quando jogou o Cascade, a folha do Cascade absorveu o alfa-ácido e levou o alfa-ácido embora. Então, olha como a ciência do amargor é complicada.
É uma ciência extremamente complicada. E os compostos os beta-ácidos, eles não isomerizam por causa dessa outra cadeia aqui que acaba não deixando ele isomerizar. A única diferença do alfa para o beta-ácido é essa cadeia aqui, tá? Se tirar ela, vira um alfa-ácido. Mas por causa dessa cadeia aqui, eles não conseguem isomerizar da mesma forma que o alfa-ácido. Só que eles oxidam. E o composto de oxidação deles dá amargor também, que são as uluponas. Se pegar o mesmo estudo daquele primeiro da tese de mestrado que eu falei, da dissertação de mestrado que eu falei, enquanto a umulinona tem 66% do amargor do alfa-ácido, as uluponas têm 84% do amargor do alfa-ácido. É uma quantidade bem relevante. Até que se você pegar aquele livro Oxford Companion for Beer, ele fala que se você tiver um lúpulo com a quantidade mais ou menos parecida de alfa e beta-ácido, enquanto esse lúpulo envelhece e oxida, o alfa-ácido degrada, mas o beta-ácido degrada também. O alfa-ácido degrada e perde amargor. O beta-ácido degrada e ganha amargor. Então fica mais ou menos elas por elas se você tiver um lúpulo mais ou menos na mesma concentração de alfa-ácido e beta-ácido. A diferença é que a gente está falando de intensidade de amargor, não está falando de qualidade. A qualidade do amargor do alfa-ácido é uma qualidade de amargor bastante boa. A qualidade de amargor dos compostos de oxidação dos beta-ácidos não são qualidades de amargor tão boas assim, as uluponas. São mais harsh, são amargores mais persistentes, mais rasgantes, mas existem. Então, olha o tanto de composto de amargor que a gente tem ali no meio da cerveja, atuando, principalmente na intensidade. Agora, se a gente falar de qualidade vira outro mundo à parte. Intensidade é uma coisa, 60 compostos, 80 compostos causando, tendo influência no amargor, na intensidade. Alguns mais, outros menos, principalmente o alfa-ácido e os compostos de oxidação e isomerização do alfa-ácido. Mas a gente tem qualidade também. E qualidade cai numa coisa muito subjetiva e o que eu posso falar aqui pode ser o oposto do que vocês acham, mas na média é mais ou menos assim que funciona. A primeira coisa, quando a gente fala de qualidade, e é o que bate sempre, é a quantidade de coumulona no lúpulo. Vocês já ouviram falar disso? Vocês levam isso em consideração? Até a década de... Bom, isso vai ficar para o próximo slide. Mas, em qualidade também tem as substâncias não isoalfa-ácidos, por exemplo, malte escuro, a água, que tem muito impacto na qualidade de amargor. As substâncias dos polifenólicas, que até esses dias eram totalmente vilão. E a gente tem muita informação empírica. Se a gente falar sobre a influência da coumulona, a coumulona ela é tão importante que ela vem destacada no frasco, no rótulo do lúpulo. Até 1990, a coumulona era tida como um dos maiores vilões. Ela dá amargor ruim, ela dá amargor rasgante, ela dá harsh e você não deve ter coumulona para lúpulo de amargor. Isso era quase um consenso. Era um consenso tão grande que os produtores de lúpulos eles tendiam a produzir variedades de lúpulo com pouca coumulona. Tanto que se a gente pegar hoje, os lúpulos todos têm a maioria deles tem uma quantidade relativamente pequena de coumulona. Lá, a partir de 1990, começaram umas pesquisas que falaram, pera, não é bem assim. Pode ser, pode não ser, existem estudos muito inconclusivos se a coumulona é ruim ou não. Recentemente, tem uma convenção que se usa extraoficial entre os cervejeiros e cervejarias, que a coumulona realmente ela pode produzir maior adstringência e você deve evitar a coumulona. Então, por experiências práticas, geralmente você vai selecionar para amargor, para qualidade de amargor, um lúpulo, se você puder, com menos de 30% de coumulona. O Cascade ele tinha uma quantidade relativamente... O Citra tinha uma quantidade bem alta até, vocês lembram? Acho que tinha até 38% de coumulona, né? Então não era talvez um lúpulo bom para dar amargor. Apesar dele ter quase 15% de alfa-ácido, a qualidade de amargor poderia ser uma qualidade não legal. E no livro Oxford Companion for Beers, ele fala um dado, só que ele não fala de onde veio a pesquisa, ele só fala. Então, não tenho certeza se é verdade. Mas ele fala que 2/3 das pessoas preferem o amargor da umulona, que seria o composto principal de amargor no lúpulo. E 1/3 das pessoas preferem o amargor da coumulona. Então, aí vira um caso bastante pessoal,
e vira um caso assim, como que você vai planejar uma cerveja assim? Você vai planejar uma cerveja para 2/3 das pessoas ou uma cerveja para 1/3 das pessoas? A Como-lona é um dos fatores que mais dá briga dentro do lúpulo que eu já vi. O que vocês acham disso? Alguém tem alguma opinião sobre a Como-lona? Gosta, não gosta? Menos fica mais elegante, né? Fica um amargor mais elegante. Mas... Então... Algumas vezes, né, eu gosto muito de usar o amargor cobre, então como na alta, comparado a outros americanos. E eu não sinto nem um pouco incomodado com isso. Algumas pessoas falam, mas deixa o amargor estranho. Mas sabe o que acontece? Ele deixa um pouco mais de persistência mesmo, de amargor. Tem até um testezinho, eu não tenho ele aqui, mas eles pegam um painel de juiz e mandam o juiz tentar desenhar a persistência do amargor na boca. E um deles, da Como-lona, geralmente tem um pouquinho mais de persistência. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta disso. Tem gente que toma, quando tem um amargor muito ligeiro, amargou e sumiu, acha estranho. Essa cerveja ela estava assim, depois eu falo da cerveja, mas ela acabou perdendo essas características por causa talvez das 12 horas de pasteurização no carro ontem. Depois vamos tentar falar um pouquinho dela. E outro composto muito deixado de lado e quase não falado, que hoje está meio em alta, são os polifenóis. Polifenóis são substâncias que estão na casca, nas folhas do lúpulo. Os polifenóis, o fenol é essa moléculazinha aqui, um anel benzênico com um álcool em cima. Até tem um bem famoso na cerveja, eu sei que tinha 2 amostras que era o clorofenol, que é quando aqui no fenol tem um cloro aqui do lado também. O fenol, ele pode se polimerizar, começar a se juntar com um monte de fenol e vir aquele monte de fenol grudado ali que se chama polifenol. Basicamente, qualquer folha, qualquer casca de alimento, casca de malte tem polifenol. São polifenóis diferentes, mas fazem parte da estrutura da planta. Até a década de 90, até 2000, tinha um preconceito muito grande com polifenol. Polifenol é ruim para cerveja, polifenol dá harsh, polifenol diminui qualidade de amargor, polifenol dá adstringência, mas isso foi mudando, porque antigamente os lúpulos eles eram muito, mas muito mal conservados. Não tem comparação com o lúpulo que é conservado hoje. Hoje o lúpulo ou é embalado a vácuo ou é embalado em atmosfera de nitrogênio. Não tem muito composto para oxidar, para fazer substâncias ruins ali. E estudos novos sugerem que polifenol não, polifenol é bom. Polifenol dá estabilidade de espuma, polifenol contribui com uma sensação de corpo na cerveja. Uma cerveja com pouca adição de lúpulo que daria polifenol, ela pode parecer uma cerveja mais aguada. Então, tem alguns estudos, e eu acho muito ruim esse tipo de estudo, que quando não é com termos objetivos, mas serve de referência. Isso é de um livro alemão talvez a melhor referência de lúpulo que se existe hoje em livro, e ele coloca alguns termos bastante subjetivos, como qualidade de amargor em função do tanto de polifenol que tem na cerveja. Claro, como que você define o que é qualidade de amargor? É difícil, mas na média você sabe que uma pessoa gosta mais ou gosta menos. Então, ele obteve uma relação de crescimento de qualidade de amargor em função da adição de polifenol. Aqui está o mesmo gráfico, só que dosado é equivalente, só que em dose de lúpulo, e lúpulo tem folha, folha tem polifenol. Então, existe um incremento na qualidade de amargor e um incremento, isso que seria mais ou menos o corpo da cerveja, seria a sensação no palato, quanto de sensação no palato tem a cerveja. Então, o polifenol, que uma vez era vilão, hoje é dado como talvez até algo muito bom para a cerveja. É igual, o ruim disso daqui, quando entra em características mais subjetivas, vira igual pesquisa nutricional, né? Igual o ovo. O ovo, ora faz bem, ora faz mal. Café, ora faz bem, ora faz mal. A gente tem um monte de compostos aí que ora era ruim, hoje é bom. Que seria os compostos de oxidação, que podiam ser ruins, hoje existem alguns bons. A adição do polifenol, a Como-lona, era bom, era ruim. O problema é que são características muito subjetivas. Mas existem tendências que apontam, não são correlações tão altas também, né? Se for ver, isso aqui, quanto mais próximo de 1 mais forte é a correlação, uma correlação relativa, não é uma correlação muito alta, mas existe uma certa correlação com a quantidade de polifenol, quantidade de
de qualidade de amargor e corpo na cerveja. Ali tem até a dose recomendada. Em geral, mais ou menos 200 gramas por hectolitro seria uma quantidade legal de polifenol. É relevante ser pellet ou flor para ter mais ou menos polifenol? O pellet ele é mais fácil de extração, né? O que ia dar relevância aqui seria se fosse purificado, tipo o Cryo Hops. Aí tem impacto grande, porque o Cryo Hops ele perde metade das folhas, basicamente. Só o pó de lupulina? Só o pó de lupulina. Aí teria... É a mesma coisa, então, pellet e flor? Pellet acaba sendo até um pouco melhor, porque você tem mais área de contato, tem mais área de extração. Folha... Concentrado. Porque a folha você não tem área, né? Você pode ter tem dificuldade a transferência de compostos. Até que a tendência hoje é usar pellet mesmo em região próxima de onde colhe o lúpulo. A não ser que seja o lúpulo sem secada, aí é outra história. Aí pode ser melhor o lúpulo sem passar pelo processo de secagem primeiro. Deixa eu ver. Bom, é quase 10h30, eu tenho só mais... Sem secar e colher e jogar, né? Hã? Quando você usa sem secar e colher e jogar. É uma técnica chamada wet hopping. Seria o oposto do dry hopping. O wet hop você colhe e joga, mas você tem ali um dia. Você colheu, jogou. Só na panela, né? Hã? Só na parte quente, na fria não, né? Não, pode fazer wet hop na parte fria. Pode? Colhe e joga. Só que você tem que estar com o pé de lúpulo do lado. Esse é o problema. É complicado. Essa parte que você estava falando dos polifenóis, na qualidade da cerveja, eu estava lendo umas coisas, não sei se você deu a oportunidade de fazer clarificação com gelatina ou biofine, que você diminui o tempo de vida da cerveja, que você faz uma remoção dos polifenóis. Você reduz polifenol. Sim, é um dos princípios, a molécula do colágeno vai ligar do polifenol e vai decantar ele mesmo. Acontece mesmo. Mas aí tem que ver o que é o melhor para a cerveja, né? Tem muita coisa que influencia. Até o próprio lúpulo, a própria levedura que desce carrega junto. O próprio dry hopping pode carregar um pouco por adsorção, em vez de dar. Então é uma ciência bastante complicada, na verdade. E a filtragem industrial também? A filtragem industrial Também Desculpa, quase derrubei a... na indústria, a centrifugação também retira? A centrifugação seria o processo que menos tem impacto nesse caso. Porque tem duas coisas assim, se ele está solúvel, ele não tem problema nenhum com centrifugação. E é muito difícil uma cervejaria ter centrífuga. Eu nunca visitei nenhuma micro cervejaria que tivesse centrífuga. Agora, quando tem um meio filtrante, a parede o meio filtrante em si, ele tem algum tipo de carga, ele tem algum tipo de interação que ele vai acabar tendo efeito de adsorção. Isso é inevitável, isso sempre ocorre. Vai retirar também. Vai retirar alguma coisa, é inevitável. Aí mesmo que seja uma substância solúvel, igual polifenol solúvel. Porque o meio filtrante, geralmente, o objetivo dele é reter coisas não solúveis. Ele faz isso por bloqueio mecânico mesmo, ele não consegue passar, mas existe um efeito de interface. Quando a interface é muito pequena, tem algum tipo de carga, tem algum tipo de interação, acaba segurando de alguma forma muitos compostos. E a decantação em baixa temperatura ainda seria o melhor processo para você ter uma cerveja relativamente limpa, sem que retirasse essas propriedades. Eu vou entrar na opinião pessoal. Na minha opinião pessoal, com certeza. Mas aí entra na qualidade. É que qualidade é foda de falar. Plus também de mais tempo de maturação, mais tempo que o lúpulo vai ficar ali, sofrer oxidações e vai mudar a forma de amargor. Por isso, então, o negócio é... Vamos só finalizar para a gente conversar um pouquinho, porque antes de dar todos os problemas, eu só tinha até 10h30. Tem até que horas? Não é o foco do que eu quero falar aqui, mas só falar que existem os óleos essenciais. Os óleos essenciais são basicamente divididos em 3 compostos: os hidrocarbonetos, os compostos oxigenados e os compostos sulfúricos. Os hidrocarbonetos são a maior parte e ele se encontra o merceno, que está ali a primeira informação sobre os óleos essenciais, e uma série de outros. Um dia a gente pode falar só sobre óleos essenciais. Não vou me focar muito nisso em função do termo do objetivo da palestra, mas o que eu quero dizer é que... Me engasguei com cerveja, desculpa, gente. Os óleos essenciais, eles são óleos aromáticos por um motivo bem simples. Eles são voláteis.
eles conseguem sair e chegar no nosso nariz. E, claro, sensibiliza aromaticamente o nosso nariz, mas eles são compostos voláteis, eles têm que sair da cerveja de alguma forma e chegar até o nosso nariz. E, apesar disso ser a característica do aroma, isso é uma característica extremamente ruim também. Alguns compostos, como o mirceno, muito importante para cervejas americanas, na minha opinião pessoal, ele dá uma pegada cítrica, mas aí cai em opinião pessoal de novo, né? Interpretação do aroma que dá. O humuleno também, outro composto que está bem importante para cervejas, por exemplo, americanas, eles são extremamente voláteis antes da fervura. O mirceno, que é um dos compostos que eu mais acho legal em cerveja, ele começa a ser extremamente volátil a quase 64 graus. Como que a gente vai manter isso na cerveja? Se a cerveja, quase todo o processo dela é feito acima de 64 graus. A gente consegue manter um pouco no dry hopping de alguma forma, mas a questão é que óleo essencial é volátil e a gente tem que fazer alguma estratégia para manter ele na cerveja. E por isso vem a segunda parte da palestra, que eu vou tentar ser o mais breve possível, que são técnicas de lupulagem, que aqui seria algo mais aplicado mesmo. Não vou me focar muito nas técnicas de lupulagem padrão, eu imagino que todo mundo conhece e faz. A primeira técnica de lupulagem possível, e a que mais é usada, é a lupulagem tradicional, chamada também de kettle hopping. Você joga o lúpulo no kettle, na panela de fervura. Então, é a lupulagem na etapa quente, onde é a conversão dos alfaces, ou a maior conversão dos alfaces é nessa etapa quente, e existe a menor retenção de aroma. Por quê? Porque alguns aromas não tem como ficar na cerveja. Por exemplo, o mirceno. O mirceno vai evaporar, o ponto de ebulição dele é um pouco maior, mas a partir de 70 graus ele já volatiliza muito fácil. Nessa etapa quente tem aquela divisão clássica, né, do que cada etapa, cada tempo de adição faz com a cerveja. Então, de 60 a 90 minutos, esse gráfico azul, a partir de 60 minutos, são as adições que dão mais amargor. Por quê? Vai ficar lá na cerveja, vai haver isomerização, vai haver a conversão do alfa-ácido no isoalfa-ácido, e a gente já viu pelaquela primeira tabelinha lá, pelo aquele primeiro gráfico, que essa é uma conversão demorada. Só que isso faz os compostos de aroma sumirem, porque a partir de 60 graus a gente já está perdendo o composto de aroma. Então, por isso é dito que ela dá amargor, mas não dá aroma. As adições ali de 20 minutos, mais ou menos, 10 minutos, são as adições que mais dão sabor e sensação de sabor, que seria aquela parte do polifenol. Isso porque o polifenol ele vai se isomerizando, ele vai se ligando um polifenol com o outro, vai ligando e vai criando uma cadeia grande de polifenol. Se você adicionar aqui, você tem pouco polifenol que saiu da cerveja, da folha e entrou na cerveja. Se você adicionou aqui com 60, 90 minutos, o polifenol ele isomerizou tanto que ele virou uma molécula instável e ele vai cair com o trube. Então, por isso, as adições que geram mais polifenol, elas estão por volta aqui, dos 10, 20 minutos, que são as adições que vão contribuir mais para o palato, para a sensação de boca da cerveja. E as adições, quanto mais tardias possíveis, mais retenção de aroma vai ter pela natureza da própria evaporação dos materiais do lúpulo, dos materiais voláteis do lúpulo. Bom, outras técnicas diferentes que podem ser usadas, começa com a técnica do First Wort Hopping. First Wort Hopping é quando você tira o primeiro mosto, antes de fazer logo depois que fez a clarificação, e adiciona o lúpulo nesse primeiro mosto e deixa lá, e esse lúpulo vai ficar por horas, porque você depois vai fazer a lavagem, vai fazer a recirculação, dependendo a técnica que você usa, ele vai ficar ali, ele vai ter um maior aproveitamento de amargor, ele vai ter mais do que 100% de aproveitamento do lúpulo, né? Se a gente voltar lá, deixa eu ver se eu acabei não colocando aqui, deixa eu ver, não vai estar lá no Beer Smith, eu ia mostrar que você tem como programar quanto de amargor a mais o First Wort Hopping dá. Geralmente ele dá 10% a mais de amargor, mais ou menos. Se você for calcular que uma lupulagem de 60 minutos ia dar 50 IBU, com First Wort vai dar 55, porque ele tem um pouquinho mais de aproveitamento do lúpulo. Só que ele tem outras coisas que dizem ser boas para cerveja, mas às vezes você faz teste sensorial, as pessoas nem percebem que existe, se realmente existe. A primeira coisa que se fala sobre o First Wort Hopping é que ele dá um amargor mais leve, mais agradável. Quem usa aqui? Você falou que usa First Wort? O que vocês acham do First Wort? O básico, o que mais falam sobre o First Wort Hopping é que ele vai dar uma qualidade de amargor final melhor.
Mas, claro, isso cai na questão pessoal, o que é qualidade de amargor, se é bom ou se é ruim. E apesar dele dar mais amargor, existem muitos autores que consideram falar que ele dá menos amargor. Ele dá efetivamente mais amargor, só que por ser um amargor mais suave, a intensidade, a sensação de amargor é menor. Então, apesar dele dar 10% a mais de amargor fisicamente, alguns autores, como Gordon Strong, que tem um livro muito bom, ele fala que nos cálculos dele, ele fala que as adições de First Worth dão metade do amargor. Apesar de quando ele for fazer a análise dar 105%, 110% de amargor, a sensação que ele sente é de 50% do amargor que uma adição daria, porque é um amargor mais suave, não é um amargor rasgante, é um amargor mais leve. Então, acaba caindo uma coisa bastante difícil assim, de quantificar, né? Fisicamente dá mais amargor, mas é um amargor mais suave, então você diz que tem menos. Então, torna muito difícil calcular parâmetros de equilíbrio da cerveja. Além disso, forma ligações glicosídicas entre compostos do lúpulo e açúcares, o que segura um pouco de compostos de aroma e não deixa eles evaporar, vai ficar na cerveja final. É uma técnica bastante interessante, eu acho bastante interessante First Worth e Hopping. A segunda técnica de lupulagem que eu mais gosto, quer dizer, essa é a primeira técnica de lupulagem que eu mais gosto, que é o Hop Burst ou All Late Hopping. Você faz todas as adições de lúpulo depois dos 20 minutos, depois dos 10 minutos ou depois de 1 minuto, o lúpulo vai ficar só na parte final da cerveja. Isso vai ter algumas implicações mais ou menos parecidas com a do First Worth. Primeiro, vai diminuir bastante o harshness da cerveja. Você vai ter menos harshness, vai ter menos, dependendo da técnica, você vai ter menos polifenol, vai ter menos persistência de amargor. É uma técnica bastante interessante. Ela é muito interessante porque ela é uma técnica que pode levar a uma quantidade de aroma muito grande, principalmente se fizer adições muito tardias, que são as próximas duas que eu vou desmembrar. Nessa técnica, basicamente, a gente vai lá, vai adicionar o lúpulo, vai fazer a correção do amargor do lúpulo para 20, 10, 1 minuto, depende da técnica que você colocar, e você vai ter que colocar muito mais quantidade de matéria vegetal, de lúpulo, para dar um amargor equivalente, porque você não vai ter os 60 minutos de conversão ali. E apesar de ser uma técnica boa, pode cair numa situação que você vai colocar tanto lúpulo que você vai estar extraindo aqueles gostos de material verde, de folha, de gramídeo para cerveja. O que acontece? No próprio livro do Gordon Strong, ele sugere, e ele é um cervejeiro muito bom, que essas adições de Hop Burst não passem de 12 gramas por litro da cerveja. Então seria talvez a maior contribuição que ele pode dar, que a partir disso você pode estar tendo muito sabor gramídeo na cerveja a partir de 12 gramas por litro. Mas 12 gramas por litro é uma quantidade de lúpulo bastante razoável, né? Dá para brincar bastante ainda. Essa técnica de Hop Burst, a gente pode dividir depois em mais duas técnicas ainda, que é a de Flame Out e a de Whirlpool. A de Flame Out é a lupulagem feita quando você desliga a chama do fogo. Você desliga a chama e adiciona o lúpulo. O lúpulo de aroma ele vai esfriar junto, tem perda de aroma, mas tem incremento de sabor, tem incremento de polifenol. O Whirlpool é a técnica que eu mais uso de adição de lúpulo. É basicamente a técnica que eu mais uso. Quando você vai resfriar a cerveja, você adiciona no Whirlpool o lúpulo, ela vai extrair, vai haver extração e vai haver o resfriamento rápido da cerveja. Então pode manter muito aroma de lúpulo nessa técnica. Mas você baixa a temperatura antes do Whirlpool. Eu baixo para 85 para não ter tanta isomerização mais. Que é o meu caso, tem como, mas dependendo de uma cervejaria não teria como fazer isso. Numa cervejaria seria impossível fazer isso, porque eles vão ter que colocar e vai ficar ali. Jamal, quanto tempo você deixa entre colocar e transferir? Colocar o Whirlpool e transferir? Não tem um tempo exatamente, seria o tempo de esfriar a cerveja para mim. 1 hora no máximo. Porque a extração desse óleo volátil é relativamente fácil a 80 graus, a 60 graus. Diferente de um dry hopping que é muito difícil. Agora, a técnica mais legal mesmo, que eu acho, levar em consideração o amargor. Isso eu deixo sempre, porque tem que... O Whirlpool dá amargor, tá, gente? O Whirlpool dá amargor. 0 minuto dá amargor. Depende do tempo que vai ficar, principalmente acima de 80, 85 graus. Agora, a técnica que eu mais gosto mesmo
e que seria talvez a melhor técnica possível para haver extração de amargor na etapa quente, é o hopback. O hopback, você não tem como fazer com chiller de imersão, só com chiller de placas, e ele funciona mais ou menos assim. Entre a panela de fervura e o chiller, você coloca um dispositivo a mais, onde você vai colocar o lúpulo. Ele vai passar quente aqui, não tem para onde o aroma evaporar, é fechado, e a bombinha já vai mandar para o chiller e já vai esfriar. É uma das melhores técnicas, que dá uma explosão de aroma incrível. Aqui alguns tipos de hopback para vocês verem, ó. Então, vem aqui. Isso aqui, gente, é uma das coisas mais legais que tem para manter aroma numa cerveja. Eu não sei porque que eu não fiz um vídeo disso ainda. É simples de fazer, só que tem que ser você tem que ter uma bombinha, não tem como, é difícil não ter uma bombinha. E você tem que ter um chiller que não é um chiller de imersão, ou um contrafluxo ou um chiller de placas. Não é tanta gente que tem, né? Então, talvez não é uma técnica que muita gente pode usar. Mas é uma das técnicas mais legais possíveis de extração de aroma. Porque o que vai acontecer? Vai entrar aqui, vai extrair aroma não tem para onde evaporar, vai direto para a cerveja. Então, você mantém basicamente todo o mirceno que não fica retido na folha, vai para a cerveja. Mas tem que ter um elemento filtrante. Tem que ter um elemento filtrante. Pode ser um saco de voal, beleza. Voile ou voal? Voal. Não, dependendo do elemento filtrante, que ali é um tubo de cobre furado. Aí tem que ser flor. Mas se for um saquinho de voal, pode ser pellet mesmo. Mas independente desse estágio, você já fez a etapa de amargor lá no 60. Já fez, Isso aqui não vai dar amargor nenhum. Isso aqui não vai dar nada de amargor, porque passou, é isso aqui, é isso aqui, ó. Qual que é o tempo de contato? Passou, 30 segundos já esfriou. Não tem como dar amargor. E a questão da dosagem? A dosagem é mais ou menos equivalente ao que você faria de uma dosagem de Whirlpool. Você não pode passar a dosagem também. Cálculo de Beersmith, por exemplo, para tentar calcular um IBU teórico. Não vai dar. Isso aí vai ser extremamente irrelevante o IBU, porque o tempo é muito pequeno. Você não vai ter 1 minuto acima de 80 graus. Jamal, mas aí tem aquela questão da sensação também, né, que você estava falando, né, por causa do óleo. Ah, tá. Mas aí entra em coisa muito complexa para... Deixa eu terminar pra gente... Daí eles trocam aqui, daí a gente troca ideia sobre isso, rapidinho. Tá quase acabando. A próxima... Isso eu nunca fiz. Eu nunca vi ninguém que fez, mas é uma técnica válida, vale só falar, que é a criada pela Dogfish Head, que é a adição contínua. Você adiciona lúpulo a cada minuto na cerveja. Então, tem a 60 minutos IPA, que é feito 60 adições de lúpulo, cada uma em 1 minuto. Tem a 90, que é feitas 90 adições de lúpulo, uma em cada minuto. E a 120, uma adição por minuto, são 120 adições de lúpulo. Deve ser um saco fazer isso, né? Mas se tem melhora na cerveja ou não, eu não sei. Mas faz uma rosca contínua. Faz 10 claro. Fazer, se de 1 em 1 minuto, né? Dá pra fazer, Pode ser contínua. Mas vale a pena, se alguém quiser um dia testar e tiver bastante paciência, vale a pena. E por fim, né, dry hopping não é o foco da gente de hoje, seria a última adição de lúpulo, que ela tem propriedades bastante diferentes das adições a quente. Ela tem uma taxa de adição menor, uma taxa de extração menor, porque a frio você extrai menos, e os compostos que ela extrai são, de certa forma, diferentes dos compostos que extrai a quente. A quente você consegue extrair muito mais composto do lúpulo do que a frio, porque a solubilidade das substâncias, basicamente de um líquido num líquido, está associado com a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a solubilidade. Isso não é uma escala linear, é uma escala exponencial. Quanto maior for a temperatura, maior é a extração. Você pode ter coisas que você não consegue extrair com dry hopping, que você conseguiria extrair a quente. Pode ter coisas que naquela temperatura 0 grau não são solúveis. Então, existe diferença, mas infelizmente hoje não é o nosso objetivo falar sobre isso, porque nosso tempo já basicamente acabou. Então, só para concluir sobre dry hopping, sobre lupulagem, é uma questão extremamente complicada. É uma questão onde a ciência ela falha um pouco ainda. É muito difícil. Você tem muitos parâmetros para ajustar e você tem poucos dados sobre esses parâmetros.
Você não tem dados sobre o Molinona, por exemplo. Você não pode projetar quanto de amargor vai dar no dry hopping adicionar à sua cerveja. Ninguém tem dados sobre isso. Não era uma coisa comum. Você não sabe quanto material, quanto alfa-ácido a matéria vegetal vai tirar da tua cerveja depois. Então, é extremamente difícil. Então, lupulagem é uma mistura de ciência e arte. Eu até, para fazer essa palestra, eu mandei uma mensagem para o Elenilton Barreta, que talvez hoje é um dos maiores cervejeiros empíricos do Brasil. Ele tem lá em Gramado um bar chamado Taberna MF, que a vez que eu fui lá tinha 76 steps, todos de cerveja própria. E ele é um cervejeiro empírico, ele não é um cervejeiro de calcular. Ele está aí na cerveja há 20 anos, não sei, e ele é extremamente empírico, ele faz muita coisa boa. Aí eu mandei uma mensagem para ele, falei, o que você acha disso? O lúpulo hoje é assim, é difícil. Ele falou, fico feliz que você me mandou essa mensagem. Eu até anotei um pedaço aqui do que ele falou. E eu perdi. Ele falou assim, muitas teorias sobre lupulagem hoje já caíram por terra. Hoje, mais que nunca, para cervejeiro caseiro é feeling. Tem tanto parâmetro, tanto fator que influencia o processo, que considerar um fator isolado sem saber os outros é basicamente não saber nada. Então basicamente, é interessante saber sobre tudo, efeito de tudo, mas ainda não substitui a experiência que você tem com a cerveja, a experiência de fazer. Infelizmente, lupulagem hoje não dá para tratar só como ciência, tem que tratar um pouco como ciência e um pouco como arte. Quanto mais saber, melhor, e quanto mais experiência, melhor. Então, para terminar a palestra, muito obrigado por terem me convidado para vir até aqui. São meus contatos aí. E agora, enquanto trocam aqui, vem outro palestrante, agora a gente pode conversar sem atrapalhar o próximo palestrante. Vamos lá. Sabe aquele processo de retirar o óleo essencial de qualquer vegetal? É uma panela de fervura, aí vai pingando bem devagarinho. Se fizer isso com a flor do lúpulo, vai sair todos os óleos essenciais. Vai sair todos os óleos essenciais. Vamos lá, peraí, deixa eu... A gente espera para falar, todo mundo pegar a sua? Senão eu não consigo falar. Esse processo, eu acho que você está falando do que chamam em inglês de steam distillation, né? Que é a destilação do lúpulo. Você coloca ele, põe para ferver, coloca um condensador e deixa pingar. Vai tirar o óleo essencial. A definição clássica de óleo essencial é todo o óleo que sai por destilação dessa forma. Então, você vai extrair todo o óleo essencial. Esse óleo que sai do resultado na cerveja. Qual vai ser o resultado? Perfeito. É um resultado... É uma forma viável, é uma forma possível de fazer. Hoje em dia não se faz mais desse jeito, existem outras formas de extração, mas é uma forma de extrair óleo de aroma e é uma forma que vai dar um aroma... Ô Cristian, eu tentei fazer isso aí que você está falando. Ficou muito diferente da sensação sensorial do lúpulo. Ficou um pinho meio picante, assim, eu acho que degradou durante o processo de extração, ficou muito diferente. Então, existem alguns compostos que vão oxidar no meio do caminho, é inevitável. Tanto que hoje a técnica mais usada seria a extração com dióxido de carbono. Você pega o dióxido de carbono, o dióxido de carbono ele não é muito bom para extrair, porque ele é um gás, você precisa ter matéria, você precisa ter quantidade para extrair. Aí você comprime tanto esse gás, mas eu estou falando em condições absurdas, que ele passa a se comportar como um líquido. Coisa assim, compressão na casa de 100 bar quase. 100 bar são 100 panelas de pressão prontas para explodir. Aí ele atinge o chamado estado supercrítico, que ele se comporta como um líquido e como um gás. Aí esse líquido extrai, aí depois ele despressuriza e cai só o óleo de aroma. Essa é a forma feita hoje em dia para extração. Serve para extrair tanto o alfa-ácido quanto o óleo essencial. Tinha um desse no laboratório que eu trabalhava, um extrator supercrítico. É super legal. E o Cryohops é isso aí? Não, Cryohops é outra estratégia. O Cryohops, o processo de separação e de moagem do lúpulo, ele gera calor. E calor gera oxidação. Então o Cryohops ele joga a temperatura lá embaixo e joga nitrogênio no ambiente para tirar o oxigênio. Aí ele separa lá em temperatura super baixa para as facas não gerarem calor e não modificar as características sensoriais do lúpulo. Se você fizer... Até existia extrato de lúpulo feito a quente, só que ele era muito diferente do lúpulo normal. Aí o Cryohops é muito parecido com o lúpulo normal,
porque é feito dessa forma sem ter a oxidação. Mas eu vejo muito cervejaria que não gosta de usar. Ele é pouco solúvel, dá trabalho, assim. Precisa de uma bomba, não consegue.